Chegamos ao nosso quarto módulo e essa próxima aula, cujo assunto é produto, para mim está sendo realmente algo muito bacana, a oportunidade de poder falar sobre esse assunto. Eu aprendi a me apaixonar por produto quando eu ainda estava na faculdade, quando eu tive a chance de fazer um programa de verão na Microsoft, no qual eu trabalhei muito com produto, e amei tanto produto que quando eu me formei e me mudei para o Vale, fui trabalhar na Uiala, eu decidi seguir carreira em produto. Da mesma forma que esse curso do Vale do Silício tem diversas aulas e eu estou aqui compartilhando aula a aula muito da minha vivência, muitos dos meus aprendizados, eu sem dúvida adoraria um dia fazer um curso inteiro sobre produto, né? Eu vivi muitos anos essa realidade, eu tenho muita coisa para compartilhar quanto a isso, mas já fico feliz que a gente vai ter essa aula e vai pincelar em algumas coisas em relação ao produto. O que é produto? Tô jogando essa palavra produto, a gente pensa em produto, mas parece uma palavra meio genérica, né? Então, um product manager, um gestor de produto, o que ele faz e por que isso é tão empolgante? Por que eu me apaixonei tanto por isso? O que acontece é o seguinte: o seu cliente, o seu mercado, tem necessidades. O papel do gestor de produto é conseguir transformar essas necessidades em algo que realmente atenda às necessidades. É criar uma solução e desenhar essa solução para que você tenha acesso a um produto ou a um serviço que atenda a uma necessidade de uma forma que não atendia antes. E se você para pensar no seu dia a dia, na sua vida, qualquer coisa que você esteja usando, a blusa que eu estou usando, ou o relógio que eu estou usando, ou o aplicativo que eu estou usando, pode ser no mundo não tecnológico ou no mundo tecnológico, mas constantemente a gente está fazendo escolhas de coisas que a gente usa no dia a dia. Agora, a gente só pode escolher do leque de coisas que existe. Quem decide o que existe? Muitas vezes, esse é o papel da pessoa que trabalha com produto. Claro que ela vai trabalhar com outras pessoas da empresa, claro que ela precisa trabalhar super perto do designer, super perto da galera que vai cuidar do marketing daquele produto, do posicionamento daquele produto. Mas o ponto é, o product manager é meio que um guardião da decisão do que vai ser construído e oferecido no mercado para possíveis clientes. Isso é muito legal. Tanto em. Eu não preciso falar nem de tecnologia em relação a isso. Vamos pensar alguém que trabalha com produto na Nike. Cara, ele está decidindo qual que é o leque de opções que milhões e milhões de pessoas têm para escolher e é algo com o qual ele interage todo dia, que ele usa, que vira parte dele. É muito legal. E quando você pensa no mundo de tecnologia, começam a aparecer camadas totalmente diferentes. Porque quando eu sou um gestor de produto, por exemplo, de um aplicativo, vamos supor que eu sou gestor de produto de um Duolingo, são infinitas as permutações. São infinitas as coisas que eu posso mensurar. Os aprendizados não acabam nunca. Então, a pessoa que trabalha com produto, ela tem que conseguir ter uma visão holística das coisas. Ela tem que conseguir entender muito bem como a entrega desse produto depende de diversas tarefas de todos os outros setores. Ela tem que conseguir balancear progresso de um produto que já existe com inovação e novos produtos. Ela tem que entender diferentes momentos, porque uma empresa que está começando vive desafios de produto totalmente diferentes de uma empresa que está num crescimento exponencial. É muito bacana, é muito legal mesmo. Lembra que a pessoa que trabalha com produto é responsável por entender necessidades e construir uma solução
junto a muitas outras pessoas, então ela tem que entender muito de pessoas também, que vai suprir essa necessidade. Isso é muito bacana. Quando você está lidando com decisões de produto, realmente as opções são infinitas. Então, é um desafio grande você conseguir analisar o mercado, conseguir analisar como estão usando a sua solução e tomar decisões. E eu quero trazer alguns exemplos, principalmente baseados em produtos que eu acho que você deve usar no seu dia a dia, só para você entender o nível de granularidade que uma decisão pode acabar tomando e o quanto uma decisão de produto pode acabar influenciando em todo o resto da empresa. Vamos pegar, por exemplo, YouTube. O que o YouTube fez de novo? Primeiro, uma grande inovação, e não estou falando que ele foi o primeiro, mas uma grande necessidade que as pessoas tinham era poder assistir um vídeo quando ele ainda estava sendo baixado. Entende o quanto, quando você está mergulhando numa decisão de produto, coisas que parecem óbvias hoje são, na verdade, grandes sacadas e grandes detalhes? São detalhes que contam muito. Não estou dizendo que o YouTube inventou o streaming. Tem outras pessoas que trabalham com streaming. Mas a decisão de fazer uma plataforma de vídeos aonde as pessoas já podem começar a assistir assim que aquele vídeo começa a baixar, ou seja, não é o vídeo todo, é um stream de conteúdo, essa decisão por si só tem um efeito no que tem que ser montado, na forma como a tecnologia é feita, nas próximas decisões de priorização de funcionalidades que não está no papel. Entende o quanto algo que parece tão simples, né? Você só vive na sua vida e ótimo, colocaram ali para você, que bom que existe. Pode acabar definindo tudo da empresa? Então esse foi o primeiro ponto. Streaming, né? Eu estou lidando com um stream de vídeo. Eu estou lidando com algo contínuo que você vai baixando pouco a pouco e já vai tocando enquanto o resto está baixando. Isso muda toda a experiência da pessoa. A gente vai falar mais sobre marketing na próxima aula, mas daí uma funcionalidade que eles resolveram colocar no YouTube, que muda todo o jogo, é a capacidade de facilitar o compartilhamento daquele vídeo. Repara como uma funcionalidade, uma decisão pode mudar o jogo todo? E o papel do Product Manager, do gerente de produto, é conseguir entender todas essas possíveis habilidades, priorizá-las, decidir qual vai ser feita, qual não vai ser feita, colocar num roadmap, que é um mapa do que você vai fazer, quando você vai fazer. Claro que não é 100% escrito em pedra e nunca pode mudar, porque o Product Manager também precisa mensurar as coisas para aprender se ele está na direção certa ou errada. Agora, para cada uma dessas entregas, ele tem que administrar toda uma equipe. É uma orquestra que tem que entregar coisas juntas. Porque não adianta a galera da programação fazer, mas a galera do UX não ter otimizado, e daí a galera que trabalha não com o front-end, mas com o back-end de dados não ter ligado às métricas, e daí o cara que escreve o post no blog, que às vezes também é o Product Manager, não está conectado com as vantagens, e daí o posicionamento não está claro. Entende como é um mundo que você entende muito do todo? Não é à toa que vários CEOs, antes de ser CEOs, são diretores de produto. É muito comum isso. Porque o cara passou a entender
no detalhe as decisões de funcionalidade de um produto. Vou dar um outro exemplo de decisão que pode mudar toda uma empresa. E, claro, o produto esbarra bastante em marketing e posicionamento também, então algumas coisas vão se misturar aqui. Na próxima aula eu me aprofundo mais em marketing. O Facebook foi o pioneiro em trazer o quê? Exclusividade para redes sociais. Antes do Facebook não tinha exclusividade. Foi o Facebook que transformou em funcionalidade limitar quem entra na rede social. De novo, isso muda tudo. Isso muda tantas outras decisões. Isso muda tanta estratégia do que tem que ser entregue, do que tem que ser mensurado, de como a empresa vai crescer, de como a empresa vai monetizar. Entende o quanto um detalhe, uma decisão de produto pode acabar dando forma aos próximos passos da empresa? Então, realmente, produto é o alicerce de muita coisa. E é muito difícil tomar decisões. Algumas decisões são ultra estratégicas e ultra amplas. Quando eu digo que o Facebook decidiu que ia ser uma rede social com exclusividade, essa é uma estratégia super ampla. Quando a gente vai pensar e colocar um botão tal em tal lugar, é um detalhe super específico. Às vezes, é tão importante quanto. E, de novo, são infinitas as permutações de escolhas. São infinitos os aprendizados. São infinitas as potenciais decisões. É um trabalho realmente difícil. Vamos pegar mais uma dessas decisões altamente estratégicas que tocam o produto. A Amazon. A Amazon tem uma decisão estratégica que é o seguinte: eles tentam vender com o preço mais competitivo possível. Eles passam até mesmo parte do que poderia ser lucro deles pro cliente. E com isso, o que acontece? Eles crescem à base de clientes. Essa decisão é uma decisão muito louca, porque só funciona esse lance de totalmente esmilinguir as suas margens e inclusive poder sobreviver até quando você está perdendo dinheiro, só funciona porque a Amazon é o líder no mercado. Porque se o outro fosse o líder e tentasse fazer o mesmo e fizesse um pouquinho melhor, mataria a Amazon. Então existem decisões que são estratégicas, não necessariamente tá na cara que é uma decisão de produto, mas essa decisão muda completamente a experiência do produto. É muito importante você entender esse link de algumas decisões estratégicas da empresa e como elas acabam, sim, virando decisões de produto. Elas acabam se desmembrando para várias decisões de como você vai estruturar seus diferentes setores de produto e como você vai testar e validar coisas. Agora eu estou aqui te falando sobre como o diretor de produto vai lá e desenha uma solução para suprir uma necessidade para as pessoas. Legal, super bacana esse lado. Agora, de nada adianta ele desenhar isso e essa solução não virar um negócio. Ele não conseguir transformar isso em um valor pro negócio. E daí você acaba caindo em situações que são super difíceis. Eu lembro que no meu tempo, quando eu estava trabalhando na Uiala, poxa, eu pirei nesse lance de trabalhar com produto. O meu dia a dia era muito legal. O que eu fazia? Eu trabalhava com diversos setores de engenharia, esses product teams, né, esses times que cuidavam de diferentes produtos, eram segmentados para trabalhar com diferentes coisas. E cabe a gente entender como separar esses grupos, que também é um desafio. No meu caso, eu trabalhei, por exemplo, com o Player Team. Era o time que cuidava de toda a experiência do tocador de vídeos da Uiala. Eu trabalhei com o Backlot Team. O Backlot era o software da Uiala
que os clientes usavam para conseguir administrar o seu inventório de vídeos. Então, o player era totalmente diferente do backlot. E por aí vai. Então, o meu dia a dia era, muitas vezes, lidar com mais de uma equipe que está passando por desafios e entregas totalmente diferentes. A cada 15 dias, ou às vezes a cada 3 semanas, organizar o roadmap e organizar as funcionalidades que têm que ser feitas de uma forma que, para o próximo sprint, porque a gente rodava a metodologia Agile de Scrum, os engenheiros iam entregar aquelas funcionalidades para aqueles próximos 15 dias ou 21 dias, dependendo de quanto ia durar o sprint. Então, eu tinha aquele dia, onde era o dia de definir funções, organizar funções, tentar prever quanto tempo vai levar, tentar entender realmente se é possível aquele grupo que trabalha para aquele tema entregar cada uma dessas funcionalidades ao longo daqueles próximos 15 dias. E daí, nos 15 dias, o meu papel era, todos os dias, entender o que foi feito, o que está sendo feito, o que está travado, por quê, o que já está feito, se está bom, vamos revisar, o que falta, vamos melhorar. Eu amava trabalhar com isso. Agora, muitas vezes, quando eu estava lá priorizando, né, as diferentes funcionalidades, você prioriza por diversas razões. No caso da Oyala, ela é uma empresa B2B, ou seja, o faturamento dela vem de vender essa plataforma de vídeo para grandes empresas. Então, por exemplo, alguns clientes na época que eu estava lá, Victoria's Secret, ESPN, Bloomberg, e esses clientes usam a tecnologia, a plataforma da Oyala, para administrar seu inventório de vídeo nessas propriedades digitais que eles têm. Beleza, super bacana. Só que quando você está lidando com uma empresa que vende para empresas maiores, que muitas vezes tem contratos milionários com alguns clientes, e que tem clientes que querem novas funcionalidades, um peso muito grande na estruturação da priorização de funcionalidades é o quê? É o que o seu maior cliente quer. É o que seus grandes clientes querem. Senão, como você vai sobreviver? Vai que o seu maior cliente decide ir embora, porque você não colocou lá a funcionalidade que ele queria. Então, uma sofrência que eu tinha, que foi até o que fez com que eu quisesse trabalhar um pouquinho com negócios, um pouquinho com desenvolvimento de negócios, até mesmo na época que eu estava fazendo o produto, era a sofrência de, poxa, eu estava embedada naquele mundo. Eu sabia quais eram as funções que a gente precisava criar para continuar crescendo como empresa, para continuar se posicionando melhor no mercado. Porém, essa era a minha visão como alguém que está indo para o mercado. Daí chegava a galera de vendas e trazia tanto o que novos clientes que potencialmente vão fechar querem para fechar, e também tinham os gerentes de contas que traziam o que os clientes que já fecharam querem para continuar com a gente. Então, a sua vida como gerente de produto é um tanto quanto desesperador, porque você olha o que você gostaria de criar para posicionar melhor a empresa, mas você olha para o que você precisa criar para sobreviver, para a empresa sobreviver, para continuar faturando. E muitas vezes, nessa batalha, o que ganha? Pô, tem que fazer o que tem que fazer para vender. Então você entra num ciclo vicioso, principalmente se você é uma empresa business to business, que vende para outras empresas e que acaba dependendo de contratos grandes. Muitas vezes, os seus clientes acabam definindo o seu roadmap, o seu mapa de funcionalidades. Eu sofria muito com isso. Porque eu queria tomar decisões que iam posicionar a empresa para daqui 10 anos ser líder absoluto. Só que às vezes essas decisões não tinham nada a ver com a funcionalidade que ia fazer a gente fechar hoje um contrato novo de 2 milhões de dólares. Então você leva uma vida
muito difícil. E todo esse lance de priorização é muito fácil você acabar caindo num problema que se chama feature creep. Que é quando você quer colocar mais uma funcionalidade, não, a gente vai lançar uma coisa nova, mas vamos só colocar mais essa funcionalidade, não só mais essa. E não lança nunca. Isso é muito comum nas empresas. Feature creep. É o desespero de colocar só mais uma funcionalidade, depois dessa vai estar pronto, mas não uma vez, mais uma. E não lança nunca. E você não lança nunca, você não aprende nunca. Porque você não está olhando para métricas. Então, o balanço de você conseguir entender o mercado, de você conseguir entender o posicionamento a longo prazo que você quer ter, de você entender o que os seus competidores estão fazendo, de você conseguir entender o que seus clientes ou usuários querem, de você conseguir analisar métricas de hoje, mas decidir coisas para o amanhã. Tudo isso faz parte do trabalho de alguém que cuida de produto. E mesmo você dividir o seu trabalho em pilares, cada um desses pilares é um trabalho que não acaba nunca. Quer ver? Um dos pilares: otimização de algo que você já tem. Claro que tem ferramentas hoje em dia. Por exemplo, você pode fazer testes A/B, até mesmo para coisa mais básica, decidir aonde você quer colocar um botão num aplicativo. Você pode mostrar para uma porcentagem, para 50% das pessoas um botão num lugar e para outra metade um botão num outro lugar e mensurar e decidir baseado em métricas. Então, você tem ferramentas que te ajudam a tomar decisões. Mas o trabalho de otimização, de onde colocar um elemento, de onde colocar uma frase, de como definir o workflow, por exemplo, da primeira vez que o cara usa o seu serviço, qual é a ação número 1 que ele tem que tomar, qual que é a ação número 2 que ele tem que tomar. Repara o quanto a otimização é infinita. As perguntas, as coisas a mensurar são infinitas. É um trabalho que não acaba nunca. Outra coisa, pensar em alguns elementos do seu produto. Você tem um produto, você tem que decidir as métricas para as quais você realmente quer dar atenção, porque não adianta também dar atenção para 1000 métricas, você não vai dar atenção para nenhuma. Mas vamos supor que você decide que uma das métricas mais importantes é retenção de clientes mês a mês. Se você olhar para todas as decisões através do filtro dessa métrica, você vai fazer decisões totalmente diferentes do que se você olhar sobre o filtro de quero aumentar a distribuição, quero mais novos usuários. Então, toda essa decisão de que métricas são importantes, de como essas métricas acabam gerando questões que vão virar escolhas, tudo isso tá junto. Tudo isso pode meio que virar uma relação ovo e galinha, que é muito complicado. Poxa, mas como eu vou decidir qual que é a métrica mais importante se eu ainda não tenho resultados, mas eu preciso também saber qual que é a métrica importante para conseguir avaliar resultados? Repara como é uma constante batalha entre realmente entender como as pessoas usam o seu produto. E as métricas são muito diversas. Por exemplo, focar em viralidade, focar em o quanto seu produto cresce pelas pessoas que já estão no seu produto. Qual que é o coeficiente de viralidade do seu produto? Um usuário te traz quantos usuários? Se você pegar e focar só nisso, já tem uma infinidade de coisas para pensar como produto. Então, a pessoa que está lá cuidando de um dos bens mais valiosos que a empresa tem, que é o produto que ela oferece, essa pessoa tem que conseguir ter uma visão holística das coisas, rapidamente ter uma opinião sobre o que está acontecendo e também ser corajosa para decidir. Porque muitas vezes você decide sem necessariamente saber. Claro, você mensura o que dá para mensurar. O que você conseguir de informação para conseguir decidir baseado em informação, melhor ainda. Mas é tudo muito dinâmico, é tudo muito novo. E lembra, o comportamento dos usuários está mudando. Então aquilo que você aprendeu sobre o produto 6 meses atrás, às vezes não se aplica de maneira alguma hoje. É uma constante mudança.
E existem novas plataformas. Quando de repente você tem um smartphone e o seu produto pode ser para smartphone. Quando de repente você tem 2 plataformas de smartphone e cada plataforma tem peculiaridades, porque tem. Você pode fazer o mesmo aplicativo para Android e para iOS. Até as regras que você tem que seguir de design, que são pedidas pela Google com Android ou que são pedidas pela Apple no iOS, são guidelines totalmente diferentes. Tudo. Até a borda do ícone, se é mais arredondada ou se é mais quadrada. O cara de produto tem que ter um olhar, rapidamente tem que entender se aquilo que foi feito cabe para aquele contexto. Por isso que eu digo que o meu tempo na Uiala foi, para mim, extremamente importante para desenvolver um olhar de rapidamente conseguir identificar o que pode ser melhorado, de rapidamente ter atenção ao detalhe e conseguir dar 30 opiniões de como algo pode melhorar. Só que decidir por uma ou 2 coisas. Porque quem prioriza tudo não prioriza nada. E é muito louco, porque a gente pensa, talvez, que quando uma empresa começa a crescer, quando já tem um produto que vende, quando já encontrou o market fit, beleza, né? Agora é só crescer. Só precisa contratar aí mais umas pessoas, colocar uns setores aí novos e mais gente fazendo o que todo mundo já fez. E não tem nada a ver com isso. Os desafios são totalmente diferentes. É muito doido. É muito doido quanto o desafio de produto continua sempre presente. Você nunca está seguro. No tempo que eu passei pela Uiala, a empresa praticamente quadriplicou de tamanho. Novos times surgiram e normalmente cada time precisa de um gestor de produto. A gente não conseguia achar gente para produto. É por isso que às vezes eu acabei ficando com 2, 3 equipes. A gente não conseguia achar as pessoas. Então beleza, taca em quem está fazendo o trabalho agora, né? É a solução. Agora, os desafios de uma empresa que já encontrou o Product Market Fit e está crescendo, e as decisões de produto e o olhar de produto é totalmente diferente do comecinho da empresa, quando você está ainda tentando entender o seu mercado. E sabe qual que é um dos maiores desafios de trabalhar com produto? Aprender a falar não. Esse é um dos grandes desafios. Porque é fácil cair numa pegadinha onde você está fazendo várias coisas, você tem uma falsa sensação de progresso, porque está montando várias coisas, e vamos supor que as coisas estão até indo bem, que o progresso é real. É fácil você querer agarrar tudo que está indo bem. É fácil você querer crescer em todas as frentes. Ideias você tem. Você analisa o mercado, você saca as coisas, você decide que quer fazer coisas, mas uma das habilidades mais importantes de um profissional de produto é a habilidade de foco e de dizer não. Porque muitas empresas morrem por tentar colocar coisa demais no produto, ou por demorar demais para lançar, ou por transformar o produto num Frankenstein. Isso acontece muito. Então, bom, nessa aula a gente falou de produto. Claro que tem assunto para muito mais. Eu espero um dia criar um curso sobre Product Management, sobre administração de produto, porque existe uma infinidade de ferramentas, existe uma infinidade de coisas a serem feitas, mas eu espero que essa pincelada inicial já tenha aberto bastante a sua cabeça para a importância de produto numa startup, tanto numa startup que está começando, quanto numa startup que já está crescendo. Na próxima aula a gente vai falar sobre marketing, está muito conectado com o produto, mas é interessante, porque 2 coisas que para mim eu levo como verdade. Primeiro, de nada adianta você ter o melhor produto do mundo e as pessoas não saberem que ele existe. Então, um produto por si só, por mais que você tenha algumas histórias de produtos que organicamente chegaram a muita gente, um produto por si só, sem marketing, sem chegar nas pessoas, sem as pessoas saberem que esse produto existe, esse produto não serve o seu propósito.
Agora, por outro lado, deixa eu falar de marketing, você pode gastar o que for. Se o produto for realmente ruim, não há marketing que salve. Tem que ter alguma coisa ali no produto que realmente supre uma necessidade ou entende o que o mercado queria. Porque se você realmente desenhar um produto péssimo, que não supre a necessidade de ninguém, mas você pode gastar a vida que você não vai conseguir manter esse produto por muito tempo. Então vamos agora falar sobre marketing.